uma boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, em lives há 1 ano e 3 meses aqui através do Instagram, @AntônioTilemon. Bom, nós temos abordado às sextas-feiras pautas especiais, né? Sobretudo visando o incentivo do esporte, das categorias ou das atividades esportivas que não sejam relacionadas ao futebol profissional. Porque aqui, apesar de 45 anos de comunicação esportiva, de ter sido repórter, de ter sido comentarista de rádio sobre futebol, né? A partir do momento que eu me aposentei da Rádio Metrópole, hoje faço apenas as minhas lives. Dentro das nossas lives, a gente escolhe os temas a abordar, né? Lá na Rádio Metrópole, a direção achava que eu só podia fazer de futebol, porque diziam eles que a minha cara era a cara do futebol. Mas eu não sei se tem um cara de futebol, mas essa era a posição deles lá. Então, a gente tinha que respeitar, claro, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas aqui, como a live é nossa e dos nossos seguidores, nós vamos falar sobre diversos temas. Aliás, temos falado sobre diversos temas. E o tema de hoje é um tema muito interessante. Eu não tinha conhecimento, e foi o nosso produtor das sextas-feiras, via das pautas especiais, o Silvio José Marques, meu amigo e irmão Silvio José Marques. Um abração para você, Silvio. Quem descobriu essa pauta, né, esse assunto, e me trouxe, e de cara eu aprovei, porque realmente é uma história muito bacana desse garotinho de 9, 10 anos de idade, que é campeão sul-americano infantil de surf. Isso é um feito extraordinário, minha gente. E a gente fica assim pensando e procurando uma explicação. Por que não há patrocínio para um jovem desse, que já começa com pouca idade, mas sendo um fenômeno, né? Então, eu sinceramente não tenho entendido muita coisa que tem acontecido no esporte da Bahia. Não tenho entendido. A imprensa só divulga futebol profissional. E mesmo assim só divulga Bahia e Vitória. Os outros que se lasquem, né? Você não vê espaço, você não ouve espaços para os outros clubes, a não ser Bahia e Vitória. Então, o esporte, ou as categorias, outras atividades esportivas, surf, skate, ciclismo e por aí vai. Antigamente, quando eu comecei na imprensa, 45 anos atrás, tinha pelo menos meia página de jornal, né? Tinha espaço nas emissoras de TV. Hoje você não vê mais nada disso. E aí, pergunto eu, sendo um empresário, eu anunciaria num esporte que não aparece em lugar nenhum? Difícil. Mas é preciso que as pessoas comecem a perceber esses jovens talentos que começam a aparecer. É um negócio realmente fantástico. O menino tem 9 para 10 anos de idade, minha gente. E já é campeão sul-americano, campeão infantil. É algo que a gente precisa valorizar mais, né? Por que não se valoriza isso? Aí o menino tem, coitado, que sair para lugares sem patrocínio, né? Apenas me parece que um Pedro, o André vai contar, o pai dele está aí na tela também, vai contar para a gente essa história, que eu vou abordar mais com o Pedro, a parte da atividade dele de surf, né? E deixar as coisas mais de patrocínio, essas coisas, para o pai falar, que é uma pessoa que está mais antenada a esse tipo de assunto. Bom, eu queria saber de Pedro, iniciando o nosso papo, como é que ele passou a ter esse gosto pelo surf? Por que ele escolheu o surf? Um jovem da idade dele, certamente, a grande maioria, iria optar pelo futebol, né? Uma criança sempre gosta de uma bola. E por que o surf foi atrás, o Pedro foi atrás do surf, de uma prancha? Um abraço, boa noite, Pedro. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Você ouviu minha Boa noite pergunta a aí? todo Brasil que está assistindo essa live. Boa noite a todo Brasil que está assistindo essa live. Você ouviu minha pergunta? Por que você se encantou pelo surf? Por que não, por exemplo, um garoto da sua idade, geralmente ele pensa numa bola de futebol. Por que você pensou na prancha? Primeiramente porque eu gosto muito de água. Segundamente porque eu acho mais gestoso. Quando a pessoa vai em uma onda, desce e faz aquelas manobras. E quando a água tá brilhando, é mais gestoso. É tipo, você se sente como se fosse um deus. Estivesse ali fazendo tudo que você gosta, fazendo com que você quer. Tipo, você rema, vai, desce, você vê aquela onda brilhando, dá vontade de fazer aquela vagabunda de pau. Dá logo, trabalha a onda todinha. Uhum. Me diga uma coisa, Pedro, você começou a praticar com quantos anos? Você tem 9 hoje, né? Tem 10.
Eu tenho 10 hoje. 10 Então anos, tá? faz, Mas você faz começou 8 quando? anos. Começou com quantos anos? Não, fale, não faça sinais, não fale. 2 anos. Hã? 2 anos. Desde os 2 dois, anos. desde os 2 anos ou você tem 2 anos praticando? Hein, André? É, eu tenho desde os Na, 2 anos. Eu tenho já 8 anos praticando. Já tem na 8 anos praticando. verdade, Que coisa fantástica, rapaz. Eu consegui entender agora. Eles dizem na que. verdade, Oi, André. o Pedro, a gente, né, tem uma barraca de acarajé aqui na praia e tem muitas bases de stand-up paddle, né? Então aí comecei a praticar o stand-up paddle ali, me colocava ele na prancha com 2 aninhos. E aí eu ia remando até o outside lá e ficava na ondulação ali com ele, né? Só na marolinha, passando para ele pegar, né? Para ele já ir se enturmando né, com o ambiente. E aí, pô, ele foi indo um dia, depois uma semana, depois um mês, e aí quando ele fez 2 anos e 6, 7 meses, aí eu já dei o remo a ele, e ele começou a remar com o colete, tudo direitinho, aí daí, cara, ele nunca mais parou, né? Então, assim, os 3 anos e meio ele começou a competir, aos 4 a se destacar, aos 5 começou a vencer, e hoje estamos aí, graças a Deus, com um bom trabalho, numa base bem sólida se tratando de base, né? Ele vem com grandes títulos, grandes feitos, com apenas 8 anos de idade. Vale ressaltar, porque tudo que ele conquistou foi com até 8 anos de idade, porque a pandemia parou 2 anos de É, competição praticamente. Então, é, assim, esse o detalhe Pedro mesmo tem ainda maior conquistou quase importância, né? 11 Quase títulos. 2 anos parado, né? Né? De competições. Isso atrapalhou bastante o processo de evolução de ambas as partes, tanto dos atletas quanto também, né, da ausência, né, de patrocinadores, porque todo mundo teve problemas nas suas empresas, né? E aí isso impactou de uma forma brutal, assim, o mercado já não ia muito bem, né? Então, assim, já havia uma dificuldade tremenda, né? Em se tratando como um todo, você não tinha patrocínio para evento, você não tinha patrocínio para atleta, você não tinha patrocínio para nada. E aí, né, devido a essa, já vinha de uma série de crises, e aí a pandemia deu tiro de misericórdia no mercado, e aí aconteceu que o mundo todo ficou de joelho, né? E isso, creio eu, que foi um dos momentos mais difíceis para essa retomada aí, né? Apesar dos feitos que a gente tem obtido através dos que já estão aí, né? O Gabriel Medina, o Ítalo, o Mineirinho. Então, esses caras eles conseguiram dar uma visibilidade muito importante, muito boa para o país como um todo. Só que aí, de repente, veio a pandemia, né, cara? Então, isso realmente atrasou totalmente o processo. Uhum. Então, meio que a gente vai ter que começar isso de novo a longo prazo. E isso, meu amigo, já as Olimpíadas já é uma prova, né? Já é um feito. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande de todos os setores, tanto no Supwave, na race, como no surf. Agora, Uhum. voltar a trabalhar forte e principalmente aqui, ó, na base, Uhum. para que a gente possa, lá na frente, ter grandes campeões. Uhum. A gente vai focalizar esse assunto daqui a pouco. Agora, Pedro, você sabe dizer assim as competições que você já disputou, que você já participou, sabe fazer um relato mais ou menos dessas competições que você já fez até hoje? Hã? Ele está perguntando se você consegue lembrar assim, de todas as competições que você já fez até hoje, as que você acha mais importante, as que você gostou mais. É, Fala alto. sim, Então começa a falar as Então etapas que faça você um relato aí para gostou, mim, as os etapas que eu campeonatos, gostei que você foi. foi, lá de trás, desde quando você começou. quando você era pequeno, lembra de Ah, tudo. sim. Eu gosto de uma que foi quando eu era pequeno, que eu saí, foi de race. Eu saí disparada. Saí igual uma bala. Ninguém conseguia me pegar, porque mais ou menos eu tava a 10 pênaltis de distância. Quando tinha uma perto de mim, era mais duas na frente. Aí eu já tava lá para de Bagdá. Ninguém me pegava, só se for em Segura aí. jet ski. Ou na lancha. Hum. Mas eu estou Só falando se o assim, cara remar com muita força. eu tô falando assim, qual foi a sua primeira competição, por exemplo? Foi um campeonato baiano? Foi um campeonato aí de Itacaré? Como é que foi a primeira competição que você fez, por Foi um exemplo? campeonato aqui, foi um campeonato itacaense de race, que rolou aqui em Itacaé. Eu acho que foi em O segundo, último. quarto,
fiquei em último, na Foi o verdade. último. Eu Ele era tinha pequenininho. 3 anos. Ah. 3. Eu queria, viu, André? Aí eu fiquei em Eu último, estou mas tentando que ele faça aquela é minha uma. melhor medalha. O que eu estou tentando, Hã? na verdade, é que ele faça um relato, e talvez pela própria idade seja um pouco difícil, e aí você pode ajudar nesse sentido. Mas mais devagarinho ele vai lembrando. Mas busque aí na sua memória, você que domina tudo, André. Tem um Aloysio Pires, tem Qual aquele foi, lá de mas qual foi a Ilhabela também, primeira, que por exemplo? Qual foi a a gente primeira? E de lá para cá, foi. acho que ele participou. Aí que eu mais o quê? Fala que vocês mais gostou, que Aí que eu mais você o se quê? lembra que tem uma presença marcante, assim, que você se lembra. Pô, essa daqui foi legal, eu competi. Não, olha pra lá, olha pra... É, Você tá foi, na live. foi, foi, foi aquela que eu falei que eu saí disparada. Foi a melhor de Tem a de todas. Ilhabela também, né? Essa foi a que eu mais gostei. A do Aloha, que você foi muito bem naquela E a do prova. Aloha também. A do Porto da Barra, que eu fiquei parecendo um louco, gritando, vai Ah, Pedro, foi vai mesmo. Pedro. Aquela foi engraçada. A torcida é um grande jogador também do time, né? Às vezes ele que empurra, e eu sou torcida técnica, sou tudo se puder imaginar. Quando ele pensa em fraquejar, eu estou com uma voz lá bem grande, bem forte para levantar ele. Então isso ajuda bastante. Né? E isso é difícil, Pedro? Pra quem tá começando, se acha que surfar é só pegar uma prancha, cair no mar, remar e ficar em pé, tá muito enganado. É? Surfar é muito mais do que isso só. Surfar precisa ter tempo. Ou pra eu poder conseguir fazer as manobras direito, eu demorei anos pra poder conseguir aperfeiçoar. E quando você já tá adulto, quer aprender a surfar, demora mais ou menos 5 anos pra aprender a surfar direito. É um processo. Ô, Bion, eu acabo de ver aqui o Bion Gomes da Silva, uma figura maravilhosa, um cara bacana. Ô, Bion, esse garotinho aí tem 10 anos de idade, quer dizer, há quase 2 não está podendo competir por causa da pandemia, né? E isso atrapalhou um pouco. Esse menino de 10 anos, Bion é da Record, da TV Record, que está nos assistindo aqui agora. Esse menino de 10 anos de idade é campeão sul-americano infantil de surf. Merecia uma matéria aí de vocês, né? Porque ele está precisando de patrocinadores. Ele é de Itacaré. Então, eu estou dando um recado aqui, viu, André? Porque o meu querido Binho Gomes da Silva, que é produtor lá de um dos programas, ou de alguns programas da TV Record Bahia, né? Ele entrou aqui, que eu vi agora, Binho Gomes da Silva entrou, né? Está aparecendo aqui na minha tela. Então, eu estou pedindo a ele que ele também procure. Esse cara é um cara bacana, um menino legal, o Binho. Ele procurar dar uma força aí para poder fazer uma matéria com o Pedro. Geralmente, surf provoca grandes imagens, né? Para a televisão, principalmente, é um negócio fantástico. Aqui a gente está no papo, mas na televisão vai mostrar a imagem dele competindo, a imagem dele na praia, tal. Vai ficar bem mais fácil, vai ficar bem mais bacana, viu, Bion? Vou contar com você, viu, Bion? Para nos ajudar nisso aí. Na verdade, nos ajudar não, ajudar Pedro e ao pai, que é um cidadão esforçado. Como ele começou a contar, daqui a pouco eu vou pedir ele que conte de forma mais detalhada. É um vendedor de acarajé, né? Na praia lá de Itacaré. Eu acho isso fantástico, sabe? A dedicação de um pai por ver o seu filho realizar um sonho é um negócio que me encanta completamente. E foi uma das coisas que mais me tocou quando o meu querido amigo e irmão produtor das pautas das sextas-feiras, Silvio José Marques, me sugeriu essa matéria de hoje. Né? Porque o que a gente está aqui tentando fazer tentando mostrar que esse jovem merece mais espaço. E para ter espaço, né, ele precisa ser patrocinado. As dificuldades têm sido enormes para todos os tipos de esportes, principalmente, como bem o André falou aí, depois da pandemia. Né? Com a pandemia, realmente a coisa se complicou por completo. E um jovem desse, de 10 anos, com o talento que ele tem, merece o apoio aí do governo do Estado, né? Merece o apoio de alguma empresa de publicidade, da própria imprensa de um modo geral, como eu estou me referindo aí a Binho, né? Ninguém vai fazer nada por mim não, viu, Binho? Estou pedindo para você me ajudar no sentido... para Pedro e para a família de Pedro. Esse é o meu pedido, é o meu apelo. Né? Para esse menino aí que você está vendo na tela, que tem só 10 anos de idade e que tem quase 2 anos sem competir, ou seja, até os 8, chegou a ser campeão sul-americano infantil de surf. Então, eu acho que ele merece um espaço aí para poder começar a mostrar
o talento dele, o trabalho dele. Deixa eu continuar um pouquinho mais com o Pedro, depois eu vou bater um papo mais longo com o André. Estou achando o Pedro assim, meio inibido, mas é normal. Daqui a pouco a gente se entrosa melhor. Né? É normal, é uma criança de 10 anos de idade. Mas ele, na última colocação dele, ele já foi mais solto, viu, André? Já ficou mais solto. Sim. Então, Pedro, quem são os seus ídolos no surf, Pedro? Quem é aquele atleta do surf que você mais gosta? Por que é esse atleta? Eu gosto de dois. Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. Gabriel Medina aí? Gabriel Medina. Porque quando eu era pequeno, eu via lá no YouTube aqueles vídeos. Eu via Gabriel Medina surfando. Eu via cada manobra que ele fazia. Eu fico muito inspirado nas manobras que ele fazia. Aí foi que deu a vontade de fazer o surf. Eu via cada manobra que ele fazia. Eu ficava assim, uau! Que manobra foi aquela? É muito legal cada batida. E até hoje eu tento fazer uma manobra igual. Eu ainda não consegui acertar o aéreo ainda, mas estou tentando. Certo. Existe aí em Itacaré algum tipo de escola de surf? É seu pai mesmo que faz os treinos com você, Pedro? Só meu pai aqui em Itacaré tem várias escolas assim, mas só meu pai que me treina, entendeu? Aqui em Itacaré ele que sempre me treinou. Ele que me treinou Desde cedo, né? lá atrás. Desde cedo. O André me diga uma coisa. Eu tô aqui com 10 anos, né? Se pular dos 10 até os 3 anos, se voltar no passado, ninguém me ajudava muito assim não. Aí meu pai e minha mãe que batalhavam para poder me levar para os campeonatos. Eles davam só do corpo para poder me levar. Aí se pular de lá atrás, na minha história antiga, vocês vão ver tudo que eles passaram. É muito sufoco. Eu imagino, sim. Boa noite, meu filho. João Vitor Mateu que entrou aí, botou boa noite, pai. Boa noite para você. Um beijão. Deixa eu falar com o André, então, agora. O Pedro acabou de falar das dificuldades aí, da forma dele, mas desde quando... você foi atleta de surf, André? Você praticou também? Cara, atleta não, né? Mas assim, eu sempre fui a minha vida toda, cheguei a competir algumas vezes, mas não cheguei a ser um atleta, né? Mas também tem detalhes que fazem muita diferença. Por exemplo, hoje para você ser um atleta era praticamente a mesma coisa que ontem, se tratando desse sentido, né? O apoio. Então, quando você, por exemplo, né, tem um apoio, a pessoa lhe entende, lhe vê, e descobre que aquilo ali é sua vida, não é sua profissão, aquilo que você gosta de fazer, e o que ela faz? Ela aposta naquilo através de apoio, ou seja, ela está lhe incentivando, está levando para os circuitos, ela está descobrindo alguém que possa te dar uma prancha. Então, assim, antigamente era muito difícil isso, né? Até porque era muito marginalizado, né? Na minha época. Eu estou com 47 anos. Hoje é diferente. Eu nunca tenho um filho surfista porque virou uma coisa, né, uma coisa bacana. Esporte olímpico, pan-americano e tal. Mas só que antigamente, né, não tinha esse glamour surf, né? Então, assim, era meio que esporte de vagabundo. A galera vai pra praia, fica pegando onda enquanto o pai estava trabalhando. Então, assim, era difícil ter a família, porque hoje, cara, é o seguinte: se não tiver a base de família, se não for o pai e a mãe que comprar essa briga, pode ter certeza que vai ser, pô, muito mais difícil, cara. Talvez até chegue a ser impossível, né? Porque hoje a gente tem um mercado de trabalho muito competitivo, você tem que estudar muito, fazer uma faculdade. Então, assim, para o cara ser atleta de surf, ele tem que estudar muito. Mas não é aquela situação de você estudar muito para fazer uma faculdade, para virar um médico, um doutor, sabe? Então, assim, são passos diferentes numa só caminhada, que é de fazer o que gosta, de ser profissional naquilo que ama. Então, assim, mas são totalmente distintos isso. Então, quando acontece de você ter um apoio, né, integral, a sua família para tudo para viver aquele seu sonho, aí a probabilidade de dar certo é muito grande. Concordo. Mas ainda tem fatores de montão aí que você vai ter que matar todo dia vários leões, não é nenhum. Então, assim, mas 50%, creio eu, que para se formar um atleta hoje de carreira, seja em qualquer modalidade esportiva, em qualquer tendência, né, profissional, tem que ter um apoio muito forte da família. Depois disso,
eu acho que Deus vai abrindo as portas e tudo vai ser consequência do seu trabalho. Uhum. E conte um pouquinho dessa história que você começou a contar há poucos instantes atrás. Vocês vivem de uma barraca de acarajé, é isso? Na praia de Itacaré, e com essa barraca que você faz o sustento da sua família e procura ajudar o seu filho a realizar o sonho dele, é isso? É, é, assim, olha, o começo foi muito difícil, até o momento que a gente obteve um patrocínio que, graças a Deus, foi esse ano, né? Um patrocínio que entrou agora, que é essa aqui, é o Wave, mas vamos lá um pouco lá atrás, né? Uhum. O que acontece foi que quando a gente, né, entendeu que o Pedro tinha um futuro e que Pedro era diferenciado, né? Porque ele tinha uma intimidade muito grande com aquele equipamento, então chamava atenção de uma forma anormal, ou seja, todo mundo em Itacaré que via ele remando com 3, 2 anos, 4, 5 anos de idade, ficava bem difícil de acreditar assim, com a propriedade que ele tinha com aquele remo, e as competições comprovaram isso. Porque, por exemplo, né, o Pedro ele foi o único brasileiro a ser campeão com 6 anos de idade, campeão brasileiro, baiano e sergipano, na Race e na Superwave, com apenas 6 anos de idade. Nunca houve esse feito, né? O Pedro ele conseguiu ganhar o Sul-Americano na primeira edição com 8 anos de idade, a categoria dele, e na Sub-10 ele foi o quarto melhor da América Latina. O Pedro conseguiu ganhar o Aloha Spirit, que é um evento, um dos maiores eventos de esportes aquáticos do mundo e o maior da América Latina, com 6 anos de idade, gladiando com 36 atletas na faixinha Ele era o mais novo, era entre 10, 11 e 12 anos. Né? O Pedro sempre se destacou. De 100 eventos que o Pedro fez na carreira dele, 95% ele estava no pódio. Então, assim, ele tem uma frequência muito forte. E outra coisa, um detalhe, né? O Pedro tem essa excelência na race, na Superwave e no surf. Então, ele consegue se manter como campeão e vice-campeão de todos os circuitos, em todos os circuitos e todas as modalidades que ele competiu no Brasil e fora. E a gente lidera agora o Surf Nordeste, né, que é um campeonato adulto de Superwave. Ganhamos a primeira etapa, a etapa iniciante, com atletas de 40 anos, 45 anos. O Pedro ganhou todas as baterias e ganhou o evento. E ganhou o evento que era casadinha com o Surf Nordeste. Hoje ele é líder na adulta. E aí a gente foi convocado pela primeira vez na história pela PP World Tour, que é a empresa que promove o circuito mundial de Superwave. Pô, a primeira criança a ser convocada na história do esporte, com 9 anos de idade, para representar o Brasil na divisão de elite do surf mundial. Então, assim, devido a esses feitos todos que a gente vem trabalhando, pedindo muita ajuda, graças a Deus a gente também teve muita porta que abriu, né, que graças a essa força aí, que fez com que tudo isso fosse possível, né, de a gente chegar nos eventos, mas você chegou em evento, não tem dinheiro para comer praticamente, nem para onde dormir, chegar lá, eu ganhava o evento, ela tinha que trabalhar aqui e para fazer o dinheiro para a gente voltar, que a gente estava na casa de uma pessoa de favor. Quer dizer, mas eu acho que assim que tem que ser para ter sucesso, tá? Tem que ser bem difícil, né? Tem que passar por essas etapas todas para que o atleta ele dê valor e possa poder entender isso e multiplicar quando ele tiver a oportunidade de fazer isso. Lembrar que ele já foi assim e que o papel dele é retribuir isso. Então, assim, é legal que ele saia dessa escola aí, né? Da escola do problema, da dificuldade, de bater, de dormir no chão mesmo, de estar ali olhando e pedir para dividir um rango, porque a única forma de ele entender que na vida é tudo batalhado e suado é dessa forma. Então, assim, muitas vezes o cara ele tem tudo, mas ele não teve isso. A base da humildade, de estar lá, e às vezes ele termina se atrapalhando lá na frente e começa a ser um atleta que foge do percurso de crescimento, né? Porque tem vários tipos de crescimento no caso do ser humano. Então, necessariamente, ele cresce no esporte, cresce como pessoa e cresce como um todo, assim, quando ele atinge tudo isso, essa evolução aí. Então, mas é preciso vir de baixo, passando por nem uma escadaria, um degrau por vez. Então, aí, cara, devido a essa situação, a gente conseguiu chegar na Wave, né? Que é essa empresa que nos patrocina agora, que resolveu comprar a briga para ela, né? E tá levando a gente para o Mundial. E esse ano, né, ela tá sendo bem presente aí com as etapas que o Pedro, né, corre aqui no Brasil, que ela está, né, ajudando a gente, bancando as hospedagens, a alimentação,
para que a gente possa fazer um circuito. E dos 3 circuitos que a gente fez esse ano, nós fomos campeão, né? Tá até aqui os troféus, de todos eles, né? Só desse ano, né? Porque só teve essas etapas, mas tem mais etapas, né? A gente foi para Santa Catarina, chegamos lá em Santa Catarina, a gente, né, com o patrocínio da Wave, a gente conseguiu ficar em segundo lugar em um circuito muito forte. A gente precisa entender, mas estava tão grande que precisava de entrar de jet ski. Então, assim, o jet ski tinha que rebocar o atleta, porque ele não conseguia furar a arrebentação de muito grande estava. A água estava a temperatura de 9 graus. Imagina um baiano que só anda de sunga, cara. Deu uma temperatura de 9 graus, na Joaquina, cara, vai de louco. E ele lá, velho, olha, teve uma hora que eu botei três roupas de borrachadeira, ele ficou imobilizado, ele falou, meu pai, isso não adianta nada, eu tô aqui parecendo um robô, e isso na sub-12, né, mas ele conseguiu fazer a semifinal por causa de um ponto, a gente não trouxe duas, né, no caso, 2 bons resultados, mas eu acho que foi um ótimo resultado na sub-12, foi a primeira vez que ele correu a sub-12 fora do estado, com 10 anos de idade, já está se preparando, porque está subindo ano que vem de categoria, pegou aquele frio todo, mas saiu como vice-campeão do evento. Aí fomos para Praia do Forte, né, ganhamos o evento em Praia do Forte, na nossa categoria, ganhamos em Pernambuco o Remofest, e agora estamos indo para Pernambuco de novo para fazer o Remofest, que vai ser o Remofest, válido como etapa do circuito brasileiro de Superwave e seletiva para o Mundial de 2021 do ISA. Mas esse ano a gente está no Mundial da APP World, que vai ser Marrocos, vai ser Portugal e vai ser Ilhas Canárias e Havaí. Esses são os países que estão selecionados para que a gente vai representar o Brasil e vai dar tudo certo. Agora a gente precisa de apoio, né, de mais parceiro. Eu vou lhe pedir para daqui a pouco você me falar um pouco mais sobre a Wave. O que é que essa empresa faz, né? Assim, para poder a gente valorizar esse patrocinador que teve o olhar, né, o horizonte de perceber o valor desse jovem de 10 anos de idade, né? Mas isso é importantíssimo. Daqui a pouco você fala sobre isso. Eu queria saber do Pedro agora, como é que é o dia a dia dele? Ele acorda muito cedo, como é que ele se prepara para um dia de treino? Não entendeu? Hein, Pedro? Como é que você se prepara para um dia de treino? Como é que começa o seu dia? Você acorda a que horas? Como é que é o seu treinamento? Me conte aí. Quando não tem campeonato, ultimamente eu tô acordando 9 horas da manhã. Ultimamente acordando um pouco mais tarde. Mas quando tem um campeonato... Aí 9 horas... Hã? Sim, diga. Vai falar. Aí de 9 horas eu tenho Pilates, depois do Pilates eu tenho surf, depois escola, banca e inglês no final de noite. Então você começa pelo Pilates que você falou. Pilates que eu falei. Pilates, depois você vai pro surf para poder treinar. E estuda ao mesmo tempo, é isso? É? Estuda também? Qual é a série que você faz hoje? Hã? Você já está tendo aulas regulares, aula na escola ou ainda já está tendo? Ainda está tendo regulares, uma vez presencial e uma vez online, toda hora. Eu estudo na Escola Batista, Colégio Batista Itacaé. E você treina mais ou menos quantas horas por dia sobre surf? Você treina, tirando o Pilates? Eu treino 3 horas. 3 horas por dia? 3 horas. Quando não tenho muita coisa para fazer, entendeu? Quando eu tenho muita coisa, minha agenda do dia tá lotado, eu treino 1 hora, 2. Hoje eu não treinei porque não tinha ninguém na água. Porque quando não tem ninguém na água, eu não entro não, eu tenho medo. Porque teve uma vez lá na água que eu vi, foi uma barbatana de tubarão, o cara tá saindo da água ali, né? O cara não viu, eu vi uma barbatana de tubarão, meu pai pensou que era mentira. Eu até hoje ainda tô cismado com isso, porque eu ainda vejo vídeo de tubarão, meu Deus do céu. Eu quero nunca encontrar com um texto desse. Você está se preparando agora para que competição, Pedro? Mundial. Mundial e... Aonde, André? A gente agora tem, né? Tem o Viva Fest, né? Que vai ser na Reserva do Pago, em Pernambuco.
onde vai ser primeira etapa, vai ser o evento Viva Fest, vai ser primeira etapa do circuito brasileiro de surf, ou de Supwave, que diga, e também vai ser a seletiva de Supwave Mundial do ISA 2021. Então é um evento bem importante, né? E assim, e consequentemente a gente vai passar mais uma semana que é para fazer o Surf 80, que também é etapa do circuito brasileiro, só que aí é surf, né? Então assim, vai ser também esse evento, né? Um evento de treino para a gente, creio eu que vai ser o último dentro do país, né? Até a nossa viagem para o Mundial de Superwave, né? Então vai ser bem bacana que o Pedro possa ter essa competição até para que ele pudesse esquentar, né? Que a gente já havia parado de competição Superwave, teve em janeiro a do Viva Fest, que é o mesmo evento, só que mudou o nome, né? No caso era Remo Fest. E aí agora a gente vai, através desse evento, né, fazer esse laboratório aí de competição para chegar, né, bem capacitado lá no Mundial, né? Acho que a gente vai dar tudo certo, sim. Me fale uma coisa, André. Me fale um pouquinho da Wave aí, que está prestigiando ele Da com... Wave, cara, o Wave, eu tenho uma pessoa que está com a gente aqui, né? Ela fala em nome da empresa, ela tem todos os projetos aqui da empresa. É uma empresa que é uma empresa que ela aborda vários temas, né? Assim, eles têm um projeto social muito importante, eles ajudam bastante a cidade, né? Ele tem apoiado a canoagem, principalmente, né? Ele tem apoiado o surf, então ela está aqui, né, te apresentar essa Oi, boa Olá, noite. pessoal, tudo representante bem? da Boa Wave. noite, como vai? Tudo bom? Não, Me fale um tudo pouquinho da bem? empresa aí que está prestigiando o Pedro. Certo. A Wave ela é uma empresa nova na cidade. Ela trabalha, ela está investindo em melhorias em Itacaré e trabalha com projetos, desenvolvimento de projetos urbanísticos e socioambientais, né? Então, até como ele falou aqui, a Wave está apoiando a Associação de Canoagem, tem algumas outras iniciativas também. E hoje, inclusive, nós estamos patrocinando essa ação aqui, para todo mundo saber, e colar lá amanhã, que é o Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias, né? É uma ação que ela é mundial, ela ocorre em várias cidades do mundo, e a Wave, quem está à frente da organização é a Associação dos Condutores de Vicentes de Itacaré, que aí nos procurou, né, para somar junto com essa organização e poder patrocinar a ação. Então, amanhã vai ser um dia bem especial, porque nós vamos estar ali na orla de Itacaré, em frente à colônia de pescadores, somando esforços, né, juntando aí os pescadores, os barqueiros, né, os guias de turismo, os moradores de Itacaré, os atletas, né, a galera ali que também surfa no Pontal, os banhistas ali, porque a gente vai, o ponto de encontro vai ser ali na orla, né, da ação, e nós vamos limpar, vamos separar em grupos, né, até também por conta do protocolo contra o Covid, para, né, evitar aglomeração. Então, vamos separar em grupos que vão limpar desde o forte, a orla, o xarel e a concha, principalmente com o objetivo de coleta do microlixo. E também é importante falar que a prefeitura está apoiando a ação também, né, através da Secretaria de Meio Ambiente, de Turismo e de Administração também. Muito obrigado. Então, a Wave procura trabalhar muito assim, muito aberta para envolver a todos, né? É uma empresa que vem mesmo para somar com o desenvolvimento da cidade, né? De forma bem participativa. E eu parabenizo a vocês pela visão, né? Eu fico aqui sem entender, sinceramente falando, eu fico sem entender como é que um jovem de 10 anos de idade, né, tem esse talento todo, tem essa qualidade toda e poucos veem isso. Eu não consigo entender como é que a própria imprensa não dá um espaço maior para ele, talvez não tenha sido também tão procurado, eu tenho que fazer essa ressalva, mas como é que o governo do estado não consegue enxergar Pedro, né, para apoiá-lo também? Enfim, eu estou muito preocupado com esse aspecto, não só do Pedro, mas do esporte amador de um modo geral, porque eu estava dizendo aqui, não sei se a senhora estava ouvindo, mas eu estava dizendo aqui que eu tenho 45 anos de comunicação, tá?
Eu comecei no rádio em 1976, me aposentei já, mas continuo me comunicando através das lives, não mais nas emissoras que eu trabalhei a minha vida inteira. Mas assim, no passado, a gente via muito espaço aberto para esses jovens talentos que apareciam, né? Aí hoje, a gente quase não vê ninguém. A imprensa esportiva hoje fala mais de Bahia e Vitória e dos outros muito pouco, que é mais de Bahia e Vitória mesmo, a imprensa esportiva da Bahia, né? Assim, e aí, que incentivo tem o empresariado, né? Se ele vai bancar uma coisa onde a marca dele não aparece, porque ninguém dá espaço. É isso que me preocupa, sabe? Porque esses jovens talentos não podem ficar entregues à própria sorte. Não pode, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Com então, certeza. eu quero lhe parabenizar aqui, como representante da empresa, pela visão que vocês tiveram. Tudo bem que seja mais fácil, porque vocês estão na cidade, né? Mas tem gente que está no lugar e não consegue enxergar, e vocês enxergaram. Aí é que faz a diferença, entendeu? É verdade, muitas vezes o setor privado acaba fazendo, né, suprindo uma falta aí que as políticas públicas, os órgãos públicos acabam não fazendo, né? A gente observou aí nas Olimpíadas também os atletas brasileiros que se destacaram, né, tanto aí no surf, na canoagem, e assim, a gente se orgulha muito porque a gente sabe que é muito na raça, né? Para os caras chegarem onde chegarem é porque é muita raça, muita gana e vontade de vencer mesmo. Determinação, foco, né? São ingredientes importantíssimos. Importantíssimo. Eu estou aqui encantado com essa história do Pedro, assim, já há alguns dias, né? Quando o nosso produtor das pautas especiais das sextas-feiras, o Silvio José Marques, me falou sobre esse tema. É algo que realmente, poxa, é preciso que se enxergue isso, minha gente. Pelo amor de Deus. Porque um jovem desse aí pode representar muito sucesso para o surf no Brasil, representando a Bahia. Então é preciso que a gente consiga enxergar isso. Engraçado, eu que tenho problema de visão, consigo enxergar. Os outros que estão por aí não conseguem enxergar. Rapaz, é um negócio impressionante. Porque isso aí foi uma brincadeira minha, viu, gente? É porque não é com problema de visão ou não, mas você ficar atento, ficar colado nas coisas. Né? Ligado, melhor dizendo, não é colado, ligado no que está se passando. Então, querida, meus parabéns mesmo, sinceramente, não é média aqui, não estou atrás de comercial de Wave, nada disso, estou fazendo aqui um espaço que acho que o Pedro merece, tá? Então, eu lhe parabenizo de forma a não ter nenhum tipo de interesse, mas lhe parabenizar pela atitude da empresa. A atitude da empresa foi realmente fantástica, sabe? Quando puder, venha nos conhecer aqui também. Quando puder, venha nos conhecer aqui também. Aqui o escritório está aberto para todos. Eu tenho uma vontade de conhecer. Obrigada. Uma hora dessa eu apareço. Obrigado, viu? Ótimo. Muito bem. Olha que bacana, tá vendo? Tá vendo que bacana? Então. Uma empresa que chega na cidade e consegue enxergar isso, né? Para valorizar um jovem da cidade. Eu lhe prometo uma coisa, quando a live estiver editada e já tiver o link definitivo da live, eu vou enviar e pedir que o meu amigo Edmundo Filho, da assessoria de comunicação do governo do estado da Bahia, leve a quem puder, né, para ver que esse jovem merece apoio do governo do estado da Bahia, né? Representar o nosso estado nessas competições. Com certeza. Entendeu? Então eu vou fazer isso. Porque a gente conseguiu tudo isso, vale ressaltar, com pouco, aliás, com nada, né, a nível de secretaria de esporte, seja da minha cidade ou também da cidade ou de Salvador, né? A gente não conseguiu, né, ter bolsa, por exemplo, mas também tem um detalhe, viu, cara, porque assim, a bolsa, por exemplo, tá, vamos lá, vamos falar da bolsa. O Bolsa Atleta, ela é uma parceria entre o governo do estado e o empresário. Só que o mecanismo de adquirir isso é que está o problema. Creio eu que seja até inviabilizando, né, essa fusão entre empresa e atleta e o governo do estado. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, para você ser parceiro do governo do estado no Bolsa Atleta, você tem que isentar pelo IMS, pelo imposto, né, ICMS. ICMS, né? Então, exatamente. Só que tem muita empresa inadimplente. Então, o que acontece? Elas não querem, de hipótese alguma, envolvimento com o governo do estado.
Porque do momento que a empresa participa de um projeto desse, que vira, ela vai abrir as portas da Receita Federal para fazer uma varredura, né, na empresa, a nível de para ver se ela está toda legal para poder fazer parte do governo, porque já imagine só se sair uma empresa fraudulenta com parceria do governo do estado para fazer, para adquirir um não vai rolar. Então tem muita gente inadimplente e piorou ainda depois da pandemia. Então eu fico aquela, como é que a pandemia e já tinha problema, né? Como é que o empresário vai ajudar um atleta se ele deve 10 vezes mais ou se ele está envolvido em um monte de coisa errada? Porque, e outra coisa, e os que podem fazer isso, praticamente não têm acesso a isso. Talvez se o governo do estado criasse um cadastro de convite, sabe, fazendo uma varredura dessas empresas, cadastrasse ela e convidasse ela diretamente a fazer parte do projeto, e através desse convite ela tivesse todo o acesso a como funciona o projeto, por que é legal que a empresa esteja, por que é legal que ela vai fazer parte da parceria com o governo, porque é legal para o estado, para a cidade dela, para o município dela. Então, assim, se não houver se não estreitar isso, vai ficar muito difícil de funcionar dentro do estado da Bahia o Bolsa Atleta, porque eu acho que o mecanismo de viabilizar entre governo e Bolsa e empresário, dessa forma, eu acho que vai ser pouco usado, né? Porque eu bati na porta de grandes empresas para poder, com que eu não vou citar nomes que não vem ao caso, sim, claro, mas de nomes que tem várias cadeias de lojas, tanto de vários segmentos, como de supermercado, como de eletrodoméstico, ninguém queria. Só porque tinha que se envolver com o governo do estado. Por que será isso? Né? Por que será isso? Eu acho que você foi, de certa forma, feliz, em função da situação das próprias empresas. Principalmente. Né? Principalmente. Mas, enfim. Cadê o Pedro? Deixa eu perguntar mais uma coisinha. O Pedro... Então, assim... Ele é um bom aluno. Agora, assim, eu acho legal que as empresas pequenas, cara, possam, né, porque assim, necessariamente, por que o Bahia e o Vitória não tem um atleta do surf? O Ceará tem, já contratou um surfista, acho que o Corinthians tem, o Flamengo tem, o Isaquias, pronto, é daqui de Ubaitaba, e o outro que rema com o Isaquias é Itacarense. Como é o nome dele que eu esqueci? Me perdoe, Hudson. Jack o quê? Jack Goodman. Desculpe, Jack Goodman. É um itacarense brilhante, cara, mas precisou o Flamengo, o Brigado Flamengo, contratar. Por que o Bahia não fez isso? Por que o Vitória não faz isso? Você acha que não é legal o Vitória ter um título mundial? O que Bahia e Vitória fazem? Bahia e Vitória querem dar apenas a camisa. Aí tem a paciência, né? Porque o Ceará fez. Dá só a camisa? Do Nordeste. Eu acho que é um absurdo dar só a camisa, sinceramente. Bote a camisa do Bahia, bote a camisa do Vitória e represente. E uma ajuda, não dá? Não. Eu não consigo entender. Tem que envolver. Cadê o Pedro? Pô, queria ser legal, já pensou, eu particularmente, eu sou Vitória, né? Aí a gente, vamos botou lá o Pedro, minha mãe é Bahia, que sei, eu boto lá uma metade da camisa Bahia, outra Vitória, os dois se unem, banca aí uma pontinha cada um, já ajuda a levar. Mas que bom seria, né? Tá lá o nordestino, eu já falei que vou botar um chapéu de lampião nele, que é para fortalecer mesmo lá no pódio, né? De cangaceiro nordestino, aí bota metade da camisa do Bahia, do Vitória, o Wave. Então fica tudo muito bonito, todo mundo começa a convidar para fazer parte dessa festa, que é patrocínio, cara. Porque quando você investe, você tem retorno, é inevitável, velho. Porque necessariamente você não precisa ter um retorno. Tem empresas que podem abater no seu imposto de renda, esse investimento para o atleta. Eu acho que devia ter uma cartilha de informações atualizada, direcionada patrocinador para o esporte, cara, porque isso ia dar resultado. Olha, por causa da ausência das comunidades do esporte, o crime está tomando conta, velho. Está executando todo mundo. Olha quanta criança estão trabalhando no crime. Boa de boxe, cara, principalmente aí em Salvador. Imagine o boxe como... Olha o boxe olímpico, velho. Ganhou medalhas, então, olha só, fica dando... Quantos poderiam estar o judô, o remo? Quer dizer, tem que ter projeto dentro da comunidade. Tem que ter projeto dentro da comunidade, tem que ter investimento, tem que ter acompanhamento, tem que ter um projeto de psicologia, tem que abrir mais biblioteca, não boca de fumo dentro das comunidades, cara.
tem que se olhar para o atleta e pagar a inscrição para ele competir, porque a única forma de se formar um atleta de carreira é ele levando ele para as competições. Tem que o cara da padaria do bairro dele ajudar junto com o cara do mercadinho, porque não vai esperar pelo poder público não, que não vem, cara. Então tem que pegar ali o cara que vende geladinho, o cara que vende picolé, o cara que vende sonho, o cara da padaria. Se cada um der R$ 10, esse atleta da rua vai. Se cada um der R$ 10, esse atleta do bairro vai. Se cada um der R$ 10, o atleta do estado vai. Se cada um der R$ 10, o atleta da cidade vai. Pô, mas é necessário que... É muito fácil, todo mundo quer ajudar. Mas tá bom, eu vou ajudar bonitinho, pá, vou dar uma live. Pô, eu fiz uma vaquinha para Pedro ir há muito tempo atrás, nas competições, pedindo R$ 1. Poxa, R$ 1, velho. Ah, mas todo mundo gosta. Poxa, não é problema meu. Ah, isso é problema do governo, é dos pais, é do patrocínio. Acho que não, velho. Se você gosta do trabalho do menino, R$ 1. Agora, R$ 1 vezes a rede social resolve, dá até para ele ajudar muita gente, mas R$ 1. Aí o cara vai numa boate, paga R$ 30 numa long neck. Aí bebe, vai no banheiro e mídia. Não é melhor ajudar com R$ 1 o atleta da sua cidade, velho? Ajudar o atleta do seu bairro com R$ 1, pelo amor de Deus. Se a gente não se ajudar, quem vai ajudar a gente? Cadê o Pedro? Ninguém. Ô, Pedro. Tá aqui do lado. Ô, Pedro, me fala uma coisa aí, Pedro. Oi. Você é um bom aluno na escola? Você tira notas boas ou você deixa a desejar? Como é que é? Me conte aí. Eu sou bem na escola, sim. Hoje na escola, sabe o que aconteceu? Como eu cheguei atrasado, a professora estava na questão 8 lá para longe. Sabe o que eu fiz? Quando eles ainda estavam na questão, eu já tinha passado da questão. Eu já tinha feito a questão e já estava na outra página. De atividade, já estava na de português. E você é forte em que matéria? Qual é a sua melhor matéria? Matemática, português, qual é? Matemática. É mesmo? Matemática, eu amo matemática, eu amo números. O número tá tudo em nossa vida. 2 olhos, uma boca, um nariz, 2. Aqui, milhões de cabelo, eu acho que um cabelo. E eu acho que é 35 ou 36 dentes que tem em um adulto. Eu acho que é velho ou adulto. 32 dentes. E me diga uma coisa, você gosta muito de comer chocolate, essas coisas assim, ou você tem a sua dietazinha regrada aí? Eu prefiro chocolate de... Não prefiro chocolate de barra, não. Eu prefiro mais chocolate de... Como o nome daquela? Páscoa, aqueles ovos de Páscoa. Aquilo é o melhor chocolate. Pode me botar um mais gostoso, o mais caro que tiver. Botar o de Páscoa na minha frente, eu pego o de Páscoa logo. Porque o de Páscoa tem alguma coisa muito gostosa. É muito gostoso. Eu acho que tem algum doce, alguma coisa que me deixa com uma atração pelo ovo de Páscoa. Você tem um tipo de personalidade baiana. Eu tenho, sabe o quê? Falei. Eu tenho um título de personalidade baiana igual o seu. É mesmo? Do esporte. Do Astro Torres? 2020. Meu pai, gosto de... Mas, ô Pedro, você falou aí de chocolate, você come tanto chocolate assim, eu pensei que você tivesse uma dieta mais balanceada, uma coisa assim, mas que papai não deixasse você comer muito dessas coisas. Você come de tudo assim? Não, a dieta que eu mais gosto é porque o chocolate de ovo de Páscoa tem alguma coisa de dieta, alguma coisa assim, é o melhor, não é, minha mãe? Que quando eu tô... Se me botar em ovo de Páscoa, eu compro logo o maiorzinho, sabe por quê? Um que tem tamanho médio. Sabe pra quê? Pra ele doer um pouquinho. Teve um que eu comi de 3 dias, doeu 3 dias que eu comi. E um desse tamanho aqui, o ovo de Páscoa que eu comprei. Ó. Desse tamanho, doeu 3 dias. Meio gordinho, mas vai. Uma coisa eu não entendo. O ovo de Páscoa é pra ter chocolate dentro. Mas... só fala que ele é gordo, entendeu? E as partes só é no meio. Que dentro não tem nada, tem vento. É isso mesmo. Tem chocolate derretido. Deve ser recheado. Chocolate derretido, mas só tem... Minha mãe é tua fã desde adolescente. Minha mãe é sua fã. Ela me falou isso hoje, dona Silvia. Ela me falou isso hoje. Mas o André... Eu imaginava que ele tivesse assim, uma dieta mais equilibrada, uma coisa assim, que fosse mais à base de peixe. Você sabe como é esse povo, né? O menino é bom de boca. Como é esse povo, né?
Esse povo é o seguinte, se tiver um tomate no arroz, um tomatezinho, já fala lá que não quer mais comer porque tem um tomate. Aí você tem que pegar o garfinho, mas já tem uns moleques aí que caem pra dentro legal, mas ele, cara, pô, não tem como. Eu também era assim quando era pequeno, mas a mãe gosta, né, de salada, mas a questão é que... Mas a gente tenta, né? Tem de empurrar uma beterraba, mas assim, pô, muito difícil, né? Ele comer. Não come ainda não, mas creio eu que futuramente, né, deve mudar esse hábito alimentar dele. Mas ele gosta muito de feijão, arroz, essas coisas. Ele é muito novinho, Tá né? novinho, tá tudo em dias ainda. Agora me diga uma coisa, você como conhecedor profundo do surf, uma curiosidade aqui, pessoal. É preciso saber nadar para praticar o surf? É uma questão de Ou quem não sabe sobrevivência. nadar pode praticar? Como é que você me Não, diz? quem não pode, quem não sabe nadar pode praticar. Quem sabe nadar pode praticar. Agora, tudo dentro dos parâmetros de segurança, por exemplo. Pô, o cara não sabe nadar, não pode pegar uma prancha, botar no pé e surfar e embora. Então, ele vai ter que ter todo um aparato, né? Vai ter que ter alguém ali profissional para capacitado ali, né? Para estar ali dando aquela assessoria a ele. E ele tem que estar também no lugar adequado para o momento que ele se encontra, né? Devido a todas as normas, devido a tudo que, né, que leva a fazer com que isso não se torne uma tragédia, se torne uma coisa boa, prazerosa, aí a pessoa vai, com certeza, vai ter bom proveito disso, né? Então, assim, na medida que ele não sabe aproveitar, mas ele começa a fazer um dia, com esse acompanhamento, faz no outro dia, daqui a 15 dias ele já está bem melhor, daqui a 20 dias ele já está empurrando a prancha, ele já está boiando. Depois disso, meu amigo, vai ter que buscar o cara novo aí, E Pedro não dependendo da sabe nadar idade. direitinho? Cara, ele levou uns 3 anos competindo sem saber nadar, velho. Mas ele tinha um leste, mas ele era malandro rapidinho, ele era ligeiro, velho. Ele caía da prancha, ele já puxava ali, eu ficava, olha, pegou a visão ali, ele já sabe como é que funciona a coisa. Que o leste é importantíssimo. Tem uns vídeos, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, que ele novinho, velho, com 3 anos, e eu no meu stand-up, eu derrubava ele, empurrava o pé pro dele ir pra longe. Eu digo, agora vai buscar. Aí ele ia parecendo um gafanhoto dentro d'água, assim, com as pernas, né? E pequeno, você viu, meu pai, você viu, meu pai? Eu digo, tá bem lá, vai buscar. Ele ia lá, nessa aí, meu amigo, ele foi indo até que, né? Talvez sem ele perceber, quando ele percebeu, já estava nadando e virou uma coisa bem natural, né? Então, assim, agora, se houver oportunidade de você tomar né, fazer uma aula de natação, porque eu acho válido, porque se tiver algum problema, salva a sua vida, né? Porque tudo aqui, hipoteticamente falando, mas é a coisa que acontece muito no cotidiano é imprevisto. Então, vai Verdade. que uma onda muito forte, arranca o leste dela, acabou, morre porque não teve cuidados que deveria ter tido. Eu li uma frase hoje, viu, André, que eu achei super interessante, que o melhor surfista é aquele que se diverte. Ou seja, assim, é o cara que pratica com vontade mesmo, assim, com amor pelo surf, porque gosta do surf. Você É, concorda com esse tipo de é uma frase? frase que eu concordo, dependendo da direção, né? Uhum. Porque, ao meu ver, assim, eu acho que o cara que quer ter uma carreira e quer ser um profissional, ele tem que sim se divertir, mas eu acho que treino, cara, o treino é a coisa mais importante que um atleta pode ter para definir o momento mais importante da vida dele, que é naquela questão ali da competição, para tomar uma atitude, né? Então, uma atitude que vai mudar tudo. Então, muitos que treinam bastante, mas treinar não é só pegar onda, é treinar também essa parte psicológica. Se você analisar os da elite mesmo, seja na Fórmula 1, ou seja até uma ultrapassagem, o cara tá ali, tá numa pressão, mas ele tá bem preparado, porque ele treina no simulador, ele treina nas pistas, ele treina. A mesma coisa no surf, cara. Então, assim, acho que treinou no boxe em tudo. Então, o treino, não existe, eu sou bom, não vou treinar hoje, não vou treinar amanhã, só vou treinar segunda, que é isso, já era ele, velho. Não tem espaço, não Verdade, existe concordo com ninguém você. bom, existe cara que treina. E quando você treina com amor, você treina com dedicação, abdicação e foco, os resultados vêm. E isso vai lhe deixar bastante confortável quando um patrocinador precisar fazer uma indicação, escolher alguém para ser patrocinado ou vencer uma prova. O treino é a diferença de tudo, faz toda a diferença. Bom, já estamos chegando praticamente no final, já são
Já temos 1 hora praticamente quase, mas deixa eu fazer uma pergunta para você e depois me despedir do Pedro. O que é que o Pedro hoje mais necessita? Ele já tem o apoio aí da Wave, né? Fora isso aí que a Wave já dá, que são, me parece, as passagens, hospedagem, alimentação, nos lugares em que ele está competindo, o que é que o Pedro mais precisaria hoje, André? Certo, olha, a gente tem, né, um patrocinador, que é o Wave, é um patrocinador, mas só que ela é uma empresa que ela tem o projeto Pedro, né, mas ela também tem vários outros segmentos a nível de projeto, Sim. então vários outros segmentos de investimento, né. Uhum. Então, assim, seria legal que a gente pudesse ter uma empresa que pudesse agregar ao Wave, né, para que a gente pudesse ter também um suporte para chegar em mais eventos e poder representar a Bahia mais vezes em mais setores. Ou seja, por exemplo, a gente tem várias etapas na Race, várias etapas na Sup Wave e várias etapas no Surf. Então, se a gente encontrar parceiros que possam viabilizar, que a gente possa chegar, né, em mais circuitos, por exemplo, né, a gente já faz alguns circuitos que o Wave selecionou, né, devido a gente já vir fazendo eles, mas está surgindo muitos outros, né, outros circuitos importantes que vai agregar na carreira do Pedro e a gente, através não só do Pedro, mas de todos em questão que estão competindo no estado da Bahia, quanto mais você compete, quanto mais você está em eventos diferentes, você amadurece, você tem mais títulos, mais pódio, e isso lá na frente vai gerar, né, uma série de fatores a nível de indicação. Por exemplo, uma Olimpíada, se depender de uma federação fazer uma indicação, ela pega o currículo do atleta, né? Então, assim, se você precisar um pan-americano, um sul-americano, geralmente as federações ela faz a varredura no auge do atleta ali que está, né, que tá sendo como indicação, e vê o currículo do cara e vê se realmente ele. Quem é que vai na hora de ir para essa viagem? Eu acho que o currículo pesa bastante. E como é que a gente tem um currículo recheado? Viajando, competindo. Então, assim, então, se a gente tiver a oportunidade de ter, por exemplo, a gente tem um patrocinador, né, que é André Bueno, que é o patrocinador das pranchas, né? A gente tem um patrocinador da escola, por exemplo, que é muito importante, que banca a escola desde quando ele começou a estudar aqui em Itacaré, que é o Colégio Batista, né? Então a gente tem a BaiaNet, que dá a internet, da nossa internet, que ajuda bastante na nossa comunicação em casa, divulgação do nosso material. Então, assim, né? A gente tem o Diogo Pérola Negra, que sempre dá uma força, porque às vezes o Pedro, né, tá nas competições, mas ele precisa de tomar um açaí, ele precisa de fazer um lanche. São custos que tem que é complicado. Então, a gente tem uma série de pessoas que eu gostaria muito de agradecer aqui, né? Que, inclusive, eu já falei alguns, né, que é o Colégio, Vila Pérola Negra. A gente tem o TC Supermercado, que dá uma força também, né? Dá uma quantia para a gente. Mas é isso que eu estou falando. Se todo mundo dentro da comunidade, né, do bairro ali, faz a diferença, cara, até que chegue um patrocínio grande, eu acho que essa fusão aqui, por exemplo, eu tenho. A gente tem o Acarajé da Silva, né, que é o acarajé da mãe dele, que contribui fortemente com isso, né? Então a gente também tem, olha só, a gente tem, né, uma pessoa que nos acompanha em Valença, né? Dona Beth. Ela tem um restaurante em Valença, né, comida caseira, né? É um restaurante na rodoviária de Valência. Cara, sempre, a gente nunca passou ali para ficar com fome. E mesmo que não desse tempo, ela já tinha marmita esperando para a gente. Olha, uma pessoa de Valência, cara, isso é bom, isso é importantíssimo você ver como todo mundo pode se ajudar. Para ela, o que eram duas quentinhas, mas a satisfação de saber que aquelas quentinhas estão ajudando atletas, estão tentando, né, ter um espaço dentro de um sonho que ele tem de ser um profissional naquela função que ele está fazendo. Então, um prato de comida ajuda bastante. Então, se cada ação dessa for multiplicada em todos os bairros, em todos os municípios do estado da Bahia, a gente vai criar muito mais atletas sem precisar ter tanto peso, né, em cima de uma empresa, porque começa assim, principalmente no começo da base, que empresa nenhuma vai patrocinar um cara que não tem nada, não existe isso, mas tem que começar. É aí que esses caras que eu acabei de citar aqui é extremamente importante, porque são eles que vai dar R$ 2, R$ 5, que no montante vai levar ele para a primeira etapa, que foi assim com o Pedro. Então, a cada etapa de um montante que a gente ia ter no resultado, despertava na empresa maior o interesse de patrocinar, e mesmo assim, com 5 anos, 11 títulos,
pódio, 95% de pódio, em todas as, só veio aparecer agora, a Wave, né? E com certeza vai abrir porta para várias outras, mas eu quero deixar bem claro que o cara da padaria, o cara do queijinho, que vários queijinhos ambulantes dava R$10, R$5, foi o que levou o Pedro, cara, né? O cara da pousada, o cara... Então as pessoas têm que entender que o problema é social, é coletivo, não tem nada a ver de ser da família, não tem nada a ver de ser do secretário de segurança ou do secretário de esporte, nem do prefeito. Não, também sim, né? Mas eu creio que se o cara pode, ele a deve soma de fazer. tudo, né? A soma de Porque tudo é que faz o o resultado. importante é cidadania, é como dever, como cidadão. Você está investindo no ser humano, que para mim é o melhor investimento que tem, porque quando a gente investe no ser humano, a gente elimina uma série de fatores que causam esse caos aí, né? Violência, desemprego, falta de amor, carinho, tudo falta de investimento no ser humano. Então, quando houver esse entendimento de ajudar uns aos outros, acho que vai ficar bem melhor. André, quero lhe agradecer pela sua participação aqui. Coloque o Pedro aí para ele se despedir do nosso público, né? Para ele dar o Certo. recadinho final aí. Muito obrigado, meu querido, pela sua Fica aqui participação aqui. para Foi falar bem com ele. bacana. Então eu queria só me despedir aí. Hello. Pedro, um abração para você, boa sorte, que Deus lhe abençoe, que você siga na sua caminhada aí, que as pessoas apareçam para patrocinar, para ajudar, porque eu tenho a impressão que você pode colher muitos frutos, tá? Um abração para você e boa sorte, viu, Pedro? Valeu. Muito bem. Hoje eu conversei com o Pedro e com o André. Pedro é um surfista de Irmão, 10 anos de idade, gente. Timai, Já é campeão posso sul-americano. fazer um agradecimento? Oi? Posso fazer um agradecimento aqui rapidinho? Claro. Então, ó, queria agradecer de coração, né, as pessoas que nos trouxeram até aqui, né? Desculpe se eu faltar alguém assim, mas é que não dá para botar todo mundo, mas a gente tem aqui, assim, em lembrança, né? Tem aqui a Wave, né? Que foi a empresa que tá abrindo um novo ciclo na carreira do Pedro, né? Então, eu espero que esse ciclo dure por muitos anos, né? Que a gente possa, né, dar um retorno bem bacana para essa parceria. O Colégio Batista, sabe? O Vila Pérola Negra, Bahia Net, TC Supermercado, Criativo Online, Sandro Garcia, Arte Flores Itacaré, André Bueno, nosso shape, a Carajé da Silva, Dona Bernadette, da comida caseira lá de Valência, né? E é isso, cara. Agradecer a você pela oportunidade, principalmente aí, agradecer o Silvio, nosso amigo, ao Marco Antônio, né? Lá da nosso amigo Marco Antônio da Amargosa, o Reginaldo Rossi também, que também é um grande da FM de Amargosa também, que Tânia Ellen também, são pessoas que tratam o preto com muito carinho, né, cara? Que graças a esse carinho que as coisas vêm fluindo, né? E eu acho que isso é importante, né? Isso só é a grande prova que esse exemplo faz toda a diferença. E olha o resultado dele. Espero que isso possa atingir outros atletas e que as pessoas possam entender que esse é o único caminho. Apoiando mesmo. E os resultados vêm, pode ter certeza, amigo. Ok. Muito obrigado a você, André, que é o pai do Pedro Veiga, né? Esse jovem de 10 anos de idade que é campeão sul-americano de surf infantil. Um feito extraordinário, que a gente pensa que tenha mostrado o Pedro aqui para que as pessoas, né, enxerguem mais o Pedro como um atleta de muito futuro, né, e que colaborem para que ele possa continuar na luta. Grande abraço a todos. Vou encerrando por aqui a nossa live de hoje. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Fui. Boa noite.